domingo 25 de junho de 2023. Querido irmão, querida irmã, bom dia para você que está nos acompanhando, que já é ouvinte. Deus abençoe este domingo que comemora a vitória de Cristo sobre a morte. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista, chegando até você nesta manhã do dia da ressurreição para refletirmos sobre a palavra de Deus. Hoje, 25 de junho de 2023, nós celebramos o 12º domingo do tempo comum. Escutemos, ouvinte, o Evangelho. Nós temos hoje Mateus, capítulo 10, os versículos de 26 a 33. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os tetos. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os vossos cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ouvinte, depois do Sermão da Montanha, nos capítulos 5º ao capítulo 7º, e da sessão dos 10 milagres, os capítulos 8º até o capítulo 9º, Mateus apresenta uma sessão de ensinamentos de Jesus. Essa sessão é dirigida ao grupo dos 12 apóstolos que foram chamados e enviados para a missão. São eles que devem dar continuidade ao projeto de Jesus, por isso o discurso é uma exortação para que eles possam então vencer as adversidades que virão durante o exercício da missão. Eles devem enfrentar os adversários e serem coerentes, seja na proclamação, seja então na vivência do Evangelho. O contexto, portanto, de todo o discurso é a adversidade da missão. Mateus já tinha sublinhado nos versículos anteriores: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos tribunais e sereis açoitados. Cuidado com os homens. Eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com varas nas sinagogas. Sereis conduzidos por minha causa, levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis, nem pela maneira como haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer. Ouvinte, o trecho que temos na liturgia de hoje é, portanto, uma continuidade dessas palavras de Jesus exortativas para encorajar os seus discípulos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhas medo dos homens. Mateus
escreve, portanto, ouvinte, num contexto em que os discípulos de Jesus Cristo devem enfrentar muitas dificuldades e enormes perseguições. Vejamos, por exemplo, o culto ao imperador se difundia muito quando foi escrito o Evangelho de São Mateus. Mateus escreve nesse contexto para encorajar os discípulos na superação das dificuldades e das perseguições. Vejamos, por exemplo, o culto ao imperador se difundia muito durante o tempo em que o Evangelho de São Mateus foi escrito. O imperador Domiciano iniciava os seus documentos assim: o nosso Senhor e nosso Deus mandam quanto segue. Os documentos emanados, portanto, pelo imperador, começavam assim: o imperador mandou erguer imagens em sua honra e exigia que ele fosse venerado como um deus. Os cristãos, obviamente, não podiam tributar honras divinas ao soberano. Por isso, eram perseguidos, castigados, discriminados, tinham os seus bens confiscados e podiam ser conduzidos à morte. Muitos não conseguiam suportar as torturas e perseguições, correndo o risco de abandonar a fé. Como ajudá-los a enfrentar esse momento assim tão difícil? Para o cristão, a perseguição faz parte da vida cotidiana. Todos aqueles que vivem o cristianismo autenticamente serão perseguidos, dizia São Paulo na segunda carta a Timóteo. Jesus, então, faz essas recomendações aos discípulos que deverão enfrentar a perseguição e o martírio. São essas observações que estão no Evangelho de hoje. Portanto, não tenhais medo. O medo nasce da ameaça e da incapacidade de suportar os obstáculos. O medo tem como objetivo alertar quanto ao perigo que se aproxima, o dano que pode causar, oprimir, prejudicar e ferir. Jesus sabe que as ameaças são mais fortes do que os próprios discípulos e que eles poderiam então fracassar diante dos grandes inimigos que se apresentavam diante deles. Nós, como discípulos, temos medo de perder a estima, a posição social, econômica, temos medo de perder o bem-estar, a saúde, a vida, a família. Tudo que nos pertence nos é muito querido e pode estar sob ameaça. Não podemos garantir com nossas forças esses bens que são muito importantes para nós. Por isso nós temos medo. E aí Jesus repete: não devemos ter medo. Quem se via perseguido podia ter a impressão de enfrentar solitariamente os adversários e assim pudesse ter então medo e desistir. Jesus revela que Deus é um Pai providente e que Ele vai cuidar de cada pessoa e que Ele não deixa então o seu amigo abandonado. Tudo de fato é percebido pelo Pai. Tudo que se passa em nossas vidas, o Pai conhece. Então Jesus repete 3 vezes: não tenhas medo. Versículo 26, versículo 28 e versículo 31. E em cada uma das vezes, Jesus então indica um motivo para justificar a sua recomendação. Não tenhas medo dos homens, pois não há
nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os tetos. Ouvinte, o anunciador do Evangelho pode ter medo do fato que o anúncio, por causa da violência desencadeada pelos inimigos de Cristo, acabe então e a missão possa, portanto, enfrentar grandes dificuldades. Jesus diz que, não obstante as provações e as dificuldades, o Evangelho se difundirá e transformará o mundo. Poderia recordar o exemplo dos rabinos de seu tempo. Antes de enviarem os seus seguidores para pregar e discutir publicamente nas praças públicas, eles instruíam os seus ouvintes em segredo. A mesma coisa pode acontecer com os discípulos. A semente semeada pelo trabalho dos apóstolos pode parecer que está enterrada, mas depois vai nascer e os frutos serão abundantes. Nada impedirá a realização do reino de Deus. Nós também poderíamos compreender assim: Jesus comunicou sua mensagem ao mundo sem contar com nenhum recurso de publicidade. Então, como se Jesus falasse às escondidas e aos ouvidos das pessoas. Essa situação de silêncio e discrição será rompida depois com o anúncio dos apóstolos após a descida do Espírito Santo. As palavras de Jesus ainda podem expressar o provérbio antigo: nada permanece em segredo. Os mudos têm ouvidos, diziam então os povos mais antigos. O livro do Eclesiastes diz assim: nem em pensamento amaldiçoes o rei, não amaldiçoes o rico, mesmo em teu quarto, pois um pássaro do céu poderia levar a sua voz e um ser alado contaria o que disseste. Eclesiástico, capítulo 10, versículo 20. Portanto, ouvinte, uma intervenção poderosa de Deus poderia transformar a situação do Evangelho, conduzindo então o anúncio do silêncio à maior divulgação. Portanto, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os tetos. O discípulo é diretamente convidado a anunciar o Evangelho à luz do dia, a subir sobre os telhados das casas para proclamar a palavra de Jesus. Os telhados eram considerados os pontos mais altos das cidades, de onde a voz humana poderia se propagar ao máximo. Em Israel, o sábio, por causa das dificuldades da proclamação da palavra, era aconselhado a ficar em silêncio. O discípulo, ao contrário, deve difundir a palavra sem nenhum temor. Não deveria ser consentido, portanto, ao discípulo, por medo, evitar de expressar a mensagem de Jesus. Os discípulos devem falar aos ouvidos das pessoas, mas também devem utilizar os microfones. Mateus poderia estar também descrevendo os estágios do anúncio cristão. Primeiro, o anúncio pode ter a forma e a expressão mais discretas. Depois, o anúncio deve ganhar expressões mais expansivas e mais divulgativas para que ele pudesse ser difundido com mais força. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. O medo é de ser maltratado e até morto. Os inimigos dos discípulos podem ofender, acusar injustamente, perseguir, confiscar os bens e tirar a vida do discípulo de Cristo.
Os inimigos poderão fazer tudo isso, mas somente isso. A violência não será capaz de privar o discípulo do único bem que recebeu de Deus, que é a alma, a vida mais profunda, digamos, a vida eterna. Então, o medo da morte não deve governar a vida do discípulo de Cristo, porque, embora mortal, embora uma pessoa limitada, o discípulo conta com o sopro do Espírito Santo, o sopro de Deus, a alma, que é a vida mais profunda. E a alma nenhum homem pode destruir. Portanto, o discípulo não deve ter medo. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Ouvinte, a terceira motivação para a ausência de medo, nós devemos retirar da certeza da providência divina. Seguindo o estilo sapiencial, é mostrado para o discípulo como Deus cuida das coisas criadas. Um pássaro não cai sobre a terra sem o saber e o querer de Deus. A consolação não consiste na eliminação da dor. O pássaro cai morto sobre a terra, mas no cuidado que o Pai emprega com cada um dos pássaros. Jesus, então, toma como exemplo os pássaros que valem muito pouco nos mercados da Palestina. Deus, no entanto, os alimenta. Se o Pai, que não é o Pai dos pássaros, se preocupa com os pássaros, quanto mais Ele se preocupará com os homens e mulheres, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, que são seus filhos e suas filhas. Aquele que alimenta os pequenos passarinhos não vai deixar de se interessar por quem é seu filho, quem é seguidor de Jesus Cristo. Nós, ouvinte, também somos como os pássaros. A nossa vida é um sopro. Por um instante nós podemos morrer, mas Deus cuida de cada um e de cada uma de nós. O Pai cuida dos pássaros enquanto pássaros, de nós cuida enquanto filhos. Os cabelos que nós não contamos, nós o cortamos sempre, perdemos. Não estamos minimamente preocupados com os seus fios, mesmo uma coisa que é sem importância em nossas vidas. Os fios dos nossos cabelos são tão numerosos, nós nos damos conta de contá-los e de cuidar de cada um deles. Deus se preocupa com todos os fios de nossos cabelos. Se Deus não conhece um fio de meu cabelo, Ele não existiria. A vitória sobre o medo não se funda na coragem pessoal, nos meios poderosos e capazes que temos de prevalecer sobre os perigos e as ameaças. Ao contrário, Jesus recorda aos discípulos que eles são pessoas frágeis e indefesas, são como os pássaros que custam algumas moedas. Diante do mundo, a presença dos discípulos parece marginal. Os discípulos são incapazes de se impor ou de vencer as ameaças e os perigos. São como o profeta Jeremias, que confessa ser um homem pobre, que é libertado das mãos dos malfeitores, como diz a primeira leitura. Mas ele sabe que conta com a proteção de Deus. Eis o que permite vencer o medo, ter a consciência de sermos protegidos por Deus, porque somos preciosos aos seus olhos. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. O Evangelho, ouvinte, termina com essa promessa.
Jesus reconhecerá diante de seu Pai aqueles que o reconhecerão diante dos homens e mulheres deste mundo. Não está falando somente do juízo final, mas também do que está acontecendo hoje. Os que não têm medo de se manifestar em favor de Jesus serão reconhecidos. Os discípulos que se manifestam como Jesus, doando a sua vida, serão reconhecidos também pelo Pai que está nos céus. O nosso comportamento em relação a Jesus decide o nosso juízo diante de Deus e também o nosso destino final. Professar e renegar significam afirmar ou negar abertamente de pertencer a Cristo, de ser seu discípulo. A tomada de posição a favor ou contra Jesus tem efeito definitivo. Isso é possível porque Jesus é a possibilidade definitiva de nossa salvação. Agora, ouvinte, nós compreendemos as palavras da segunda leitura, Romanos capítulo 5. O pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado, a morte. A transgressão de um só homem levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus, que se derramou a graça em nós. Nós temos uma participação nos limites de Adão, mas temos também uma solidariedade radical com o novo Adão, Cristo. A morte, a perseguição e outros perigos da vida não terão a última palavra sobre nós. A vida pertence a Cristo e a sua vitória sobre a morte. Mesmo que agora vivamos nas trevas, por motivo do primeiro Adão, pela nossa relação com Cristo, somos conduzidos à plenitude da luz. Ouvinte, os santos que celebramos neste mês de junho são exemplos de pessoas que não tiveram medo. São João Batista, cuja festa celebramos ontem, e São Pedro, cuja festa celebramos no dia 29, foram destemidos. Ofereceram sua vida por Cristo e foram, então, por Ele exaltados. Ouvinte, digamos juntos: ajudai-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor, com as palavras do Salmo de meditação de hoje. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aproveito, ouvinte, para dizer que hoje, às 16 horas, estarei em Anagé para presidir a missa festiva de São João Batista. Aproveito também para rezar pelas paróquias e comunidades que hoje celebram o seu padroeiro, que é São João Batista. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.